Bom, então, boa tarde a todos que estão aqui pela internet e também os que estão na nossa sede do GEP Marília e região, né, para essa apresentação de hoje aqui do nosso Cine Debate, que é a partir do filme A Substância, e vai ter os comentários da Luciana Sadi. Né? A Luciana Sadi já esteve aqui conosco no outro dia aqui, no outro ano, no ano passado, né, Luciana? Então, bem-vinda de volta aqui. E antes de abrir para a Luciana, eu só quero fazer um comentário a respeito de alguma apresentação da Luciana, e depois, antes da Luciana começar, a Sibeli pode dar umas palavrinhas, a Luciana começa em seguida. Olha, a Luciana Sadi é psicanalista e escritora, membro efetivo e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Ela é mestre em psicologia pela PUC São Paulo. É autora de Educação para a Morte e coautora dos livros Alcoolismo e Maconha, os diversos aspectos da história ao uso, fundadora do grupo Corpo e Cultura, coordenadora do programa de cinema e psicanálise e diretora de cultura e comunidade da Sociedade de São Paulo, um programa bem legal que é feito lá junto com o MIS e a Folha, né? E professora da Casa do Saber e do Instituto S. Sibeli, se quiser dar umas palavrinhas antes da cena começar, está livre aí, então, por favor. Uhum. Então, olha, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, especialmente a Luciana. E eu quero contar uma coisa para ela. Você sabe, Luciana, eu tenho dificuldade de ver esse tipo de filme, assim, que tem cenas muito intensas. Mas você sabe, eu fiz uma concessão porque eu queria tanto ouvir o que você vai falar. Eu falei, por causa da Luciana, eu vou assistir, vou conseguir ir até o final. E aí fiquei aqui aguardando a gente começar. E vi as pessoas saindo quando terminou a projeção, algumas assim meio com dificuldade de respirar, mas todas com expectativa, né? Para poder ouvir você. Então, vamos lá, eu vou passar a palavra para você, né? E depois voltamos para cá, para o pessoal que está online e aqui poderem participar também. Então, muito obrigada pela sua participação hoje, viu, Luciana? A gente fica sempre muito contente quando você vem, tá? Um abraço a todos. Só o Andedo, um instantinho. A Sibeli Brandão é nossa presidente aqui do GEP, né, Marília Região, né? Não apresentei assim. Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Isso dá o nome de filme, hein? Luciana, com você, por favor. Obrigado pela sua presença de todo mundo. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês. Eu achei uma delícia. Adoro estar aqui para falar desse filme que eu também acho que é dificílimo de assistir, né? Mas também é uma delícia estar com vocês aqui. Tantas pessoas que eu conheço, sei quem são, né? Como muitas pessoas que eu ainda não conheço, vou ter oportunidade de conhecer. E Cibele, eu vou confessar para você, a primeira vez que eu vi o filme no cinema, eu passei pelo menos um terço com a mão na cara. A segunda vez que eu vi, eu passei metade com a mão na cara. E só na terceira vez é que eu consegui ver quase tudo sem. Eu também tenho horror a esse tipo de cena, e mesmo até o tipo de cinema. Eu sei que ele é bom, eu gosto como cinema, mas muitas vezes ele também, para mim, é insuportável de assistir. E também foi por isso que eu escolhi o filme, para não ser fácil para a gente, né? Um filme não é bom ou ruim porque ele é fácil de assistir. Às vezes é um filme muito bom e quase insuportável, né? Para a gente assistir, que eu acho que é o caso desse filme aqui. Bem, as ideias que eu vou trazer para vocês, elas estão sendo publicadas na revista ID, que deve ser lançada em breve, imagino que em junho, que tem como tema o obsceno. Foi o tema que os editores trouxeram para a revista ID que é uma nova gestão, né?
da revista, o editor é o Alexandre Socha. Bem, eu vou só dar uma retomada, porque como vai ficar gravado, talvez algumas pessoas vejam a gravação e não tenham ainda assistido o filme, ou não se lembrem tanto do filme, mas eu prometo que é uma retomada muito curta, assim, do filme, né? A gente, então, é apresentado para Elizabeth Sparkle, que é a Demi Moore, e ela é a celebridade do programa televisivo de exercícios físicos para manter a boa forma. E ela fica devastada quando o diretor da emissora, que é o ator é o Dennis Quaid, a dispensa em nome da renovação. Assim, após atingir 50 anos, ela não se ajusta mais aos padrões de beleza e juventude que, segundo ele, é requerido pela audiência. E ela sai desesperada dos estúdios, causa um acidente de carro que quase a mata, e aí ela é apresentada para um laboratório clandestino que oferece uma substância capaz de fazer uma modificação genética por replicação de células com uma promessa irresistível de transformação, se tornar a melhor versão de si mesma. A Elizabeth Sparkle, ela aplica a substância e uma versão aprimorada, bela e sexualmente atraente, mais do que ela, né? Chamada Sue, que a atriz é a Margaret Qualley, é expelida das costas da Elizabeth Sparkle. O único inconveniente desse processo é ter que dividir a existência com a outra versão. 7 dias para cada uma, aparentemente parece que é justo e equilibrado. Ora, você vai viver como a versão madura, mais velha e um pouco decadente, e ora, a versão turbinada de hormônios e de exuberância. Então, esse é o argumento principal do filme, né? A diretora, que se chama Coralie Fargeat, esse filme é de 2024, ela faz questão de manter a câmera bem perto do corpo das personagens. São closes que capturam imagens que até parecem exageradas, como se ampliadas por uma lente de aumento. E tal ampliação vai produzindo um estranhamento e um mal-estar, exatamente porque nenhum de nós está acostumado a ver, né? A ver imagens assim tão de perto, né? A gente não tem esse costume. Essas imagens são raras, são insuportáveis de se ver a olho nu. E aqui vou falar das mais assim tolas, digamos assim. As minúsculas rugas, as múltiplas dobras de pele, os músculos flácidos, os poros abertos, somente para citar assim, as que são mais suportáveis, eu diria. Mas elas estão em close o tempo todo, né? A gente está tão assim bombardeado por imagens que recebem um grau de tratamento no intuito de esconder, digamos, nossas imperfeições, mas na verdade a gente sabe que isso não é imperfeição, isso é a passagem do tempo. É assim mesmo que os corpos se comportam, né? A gente está desacostumado de ver os corpos como eles são, sem esses artifícios do Photoshop. E ela faz questão de mostrar, né? Bom, a obscenidade, ela só pode existir num campo de normas. E a norma aqui seria o Photoshop, digamos assim, né? A gente vai percebendo desde o início que a intenção dessa diretora é transgredir o regramento ao transformar o corpo nesse outro corpo que a gente não está acostumado, ao expor o que deveria permanecer invisível, né? Ela faz emergir um dos aspectos mais interessantes e tristes da atualidade, que é o ódio ao corpo. Esse ódio ele é proveniente dos ideais de beleza, né? E o que acho que vai fazendo com a gente é essa necessidade de ir transmutando o corpo em outro corpo, de tal forma que o corpo passa a se comportar como se ele fosse imagem do corpo, e não mais com aquela concretude real dos nossos corpos, né? Ou seja, a nossa atualidade, ela transformou o corpo em algo sem substância, em imagem.
autores que eu venho estudando, como Fábio Hermann, Marion Minervo, eles vão dizer que o corpo foi expulso do homem e se tornou um ente com vida própria na atualidade, como se ninguém o habitasse. Esse é um termo que a Magda Cury usa. O corpo como se ninguém o habitasse. E o corpo, como se ninguém o habitasse, toma o lugar da identidade, aqui não no sentido antipsicanalítico da palavra, é, identidade no sentido do sentimento de si, né? Então, é o corpo que vai tomando o lugar desse sentimento de si, de ser si mesmo. E aí o corpo vai passando na nossa atualidade, né? Ele vai ser controlado, medido, aferido, avaliado. A gente vai ver se ele resiste a ser moldado inteiramente, né? E por que ele resiste a ser moldado inteiramente? E porque ele não é igual a uma imagem virtual perfeita, né? Ele é uma fonte de mal-estar permanente. Nós estamos falando aqui das condições estéticas, porque ele também é fonte de mal-estar permanente, porque nós adoecemos, porque nós morremos, porque estamos sujeitos, né, a acidentes. O corpo é que está na reta, né, nesse sentido. As imagens da Elizabeth vão revelar, né, o desmoronamento da pele, a perda do colágeno, a proeminência dos ossos, e é uma exposição sem pudor, tanto das veias quanto das rugas. Eu não sei se vocês se lembram de uma imagem que ela está sentada de costas, e a gente vê os ossos, vê as veias, né? Esse corpo que já vai perdendo colágeno. E as da Sul, por outro lado, vão destacar o brilho dos olhos, o viço da pele, a firmeza da bunda, os cabelos volumosos. E a câmera vai capturando um contraste muito doloroso e faz jus ao ditado: a vida é uma história de perdas. E para a protagonista, a Elizabeth, parece que é um luto impossível, uma ferida que se abre e que jamais cicatriza. É, eu hoje estava pensando no filme, um pouco antes de chegar aqui, e me lembrei daquelas imagens do pintor, do Lucian Freud. Eu acho que muitos de vocês já tiveram oportunidade de entrar em contato. Eu vou falar com as minhas palavras, como eu vejo aquilo. Eu vejo como se ele tivesse pintando aquele instante único entre a vida e a morte. Que o corpo humano ainda está um pouco vivo e já morreu ao mesmo tempo. Não sei como expressar isso. E aqui a diretora, ela faz isso, só que ela não faz num instante, como é a pintura do Lucian Freud, né? Ela faz durante 2 horas essa transição entre vida e morte, essa integração demoníaca, de certa forma, entre a vida e a morte, né? Acontece que no filme, a Elizabeth Sparkle, ela vai envelhecer muito mais rápido, à medida que a Sue desobedece à orientação do fabricante da substância. E a Sue vai desrespeitando a regra de 7 dias para cada uma. Há um sistema de alimentação, né? Uma versão cai em sono profundo enquanto a outra vive. E se a versão acordada rouba o alimento da que adormece, amplia-se o desequilíbrio entre as duas versões. Então, tem um momento que a Sparkle acorda e observa, horrorizada, o envelhecimento súbito de seu dedo da mão, em contraste com os outros dedos. E a gente observa, né, as inúmeras dobras de pele que o transformam numa espécie de desconhecido com vida própria. O dedo parece um outro, um monstro repugnante, um intruso. E ela, a gente percebe, pela expressão da atriz, né? Parece que ela foi arrebatada por uma profunda dor desesperante, enquanto observa com muita estranheza esse dedo monstro. E dá a impressão que ela pensa: é isso que me resta, devo me acostumar com o ultrajante envelhecimento. E é como se houvesse uma espécie de breve embate interno, a gente acompanha isso, a minha fantasia sobre a imagem, né? Que eu estou vendo, né?
E imediatamente a gente capta, né, por meio dessa olhar da personagem, uma espécie de recusa do dedo, uma recusa do monstro. A insuportável visão do futuro, porque quando ela vê o dedo, ela já vê como ela vai ficar, né? Não só o dedo, mas tudo, né? E logo em seguida ela procura esconder o dedo, porque isso é uma recusa, ela não suporta, né? É um mecanismo psicótico, né? Bem, eu digo para vocês o seguinte: eu não sei se a palavra monstro tem origem na ideia de mostrar, mas no filme, com certeza, mostrar e monstruoso tão, são almas gêmeas. Eles se coadunam muito. E num jogo especular de reconhecimento, estranhamento e repulsão, a melhor versão vai empreender uma luta contra a antiga versão e vice-versa. A gente observa, né, gente, nos nossos consultórios, a jovem dentro da mulher madura matar a velha que a habita, né? Isso é muito frequente nos nossos consultórios, esse embate interno, né? A parte jovem de muitos de nós não suporta o envelhecimento, a perda da beleza ou a perda do poder de fogo, da atração sexual. Já a versão velha inveja e deseja a juventude da outra parte, a ponto de querer destruí-la se não puder possuir seus atributos. Aqui eu acho que é importante considerar a multiplicidade de eus, que é intrínseca à psicanálise, né? Assim, a gente tem vários eus, e muitos deles vêm inteiros com ego, superego, id, né? E a gente tem uma circulação de eus e a própria movimento da psicanálise, ele produz em nós uma maior circulação de eus, uma maior flexibilidade, maior possibilidade de viver de várias formas, enquanto o adoecimento psíquico, em geral, ele nos aprisiona em uma, duas formas, mais ou menos, né? E aqui a gente vê esse estreitamento de possibilidade de representação de si. Quais são? É entre a bela e a fera, a bruxa e a princesa, a velha e a jovem. Todas as outras possibilidades representacionais não estão na contemporaneidade, não estão no filme, né? É isso que impressiona, como se grande parte das vidas de muitas mulheres que nós conhecemos e também de muitos homens estivesse aprisionada em poucos pares de opostos ou em poucas formas de representação. Mas o filme também faz a gente pensar nesses conflitos entre mães e filhas e se apoiam na impossibilidade de realizar o luto da passagem do tempo. Não é incomum, né? A gente perceber um eterno rancor se estabelecendo quando a dor da perda é transformada em ódio. Então, muitas mães sentem, ao observar as filhas jovens e a se perceberem uma passagem do tempo inscrita, né, nos seus corpos, né, esse rancor. E também, muitas vezes, o que acontece é que o pai, ele também se enamora secretamente da filha, mais do que da esposa. E isso também gera uma espécie de ira. Eu não sei qual a experiência clínica de vocês, mas eu já observei isso muitas vezes na minha clínica, né? A ira da mãe contra a filha por perceber o papel de destaque da filha na vida do seu marido, na vida da sua família e na vida dela mesma, né? Que é uma jovem que está começando a despontar, né? Aqui também a gente vai observar no filme a ininterrupta ira da mulher abandonada e substituída por uma versão mais jovem. E a gente não pode desconsiderar isso, porque isso é uma dor terrível, né? Freud já tinha dito nas conferências dele sobre feminilidade, né? Desse ódio das filhas pelas mães. Aí é o contrário, né? Eu estava falando do ódio das mães pelas filhas, agora eu vou falar do ódio das filhas pelas mães, né? Porque as filhas vão acusar e culpar, segundo Freud, a condição de castração das meninas, né?
Então, você é que me deu essa condição, e por isso eu te odeio, minha mãe, né? Seria a filha falando assim. O filme vai explorar essa guerra entre as gerações, quando a filha pensa que agora é sua vez de reinar e a mãe se recusa a dar passagem para a garota. Ele também vai explorar quantas vezes a gente vê as mães lutarem para serem mais belas que as filhas. E essa trama da diretora, da Coralie Forgiati, ela vai apresentar várias camadas de sentidos superpostos, condensados, né? Como nos sonhos, né? Quando você trabalha com a imagem, você trabalha dentro de um aspecto bastante onírico, né? E a gente vê em vários, até difícil de descondensar. Eu consegui descondensar e trouxe para vocês aqui algumas das representações que me foi possível tirar desse amalgamado que ela construiu. A Su, né, vai substituir a Elizabeth no programa de ginástica. E a imagem dela é linda, jovial, e vai despertar uma fúria na Sparkle. Vocês lembram que ela desliga a TV assim, quando vê que a outra substituiu ela no programa, né? E aí a guerra entre ambas vai escalando cada vez mais. Acho que a gente, nesse filme, é reiteradamente remetido para a questão do duplo. Elizabeth e Sue são a mesma pessoa e são uma só. E o fabricante, ele fala uma coisa muito interessante, né? Não se pode escapar de si mesmo. O outro de si vai ser um tema sempre presente nesse filme que ganhou, se eu não sei se vocês sabem, o prêmio de melhor roteiro em Cannes, em 2024. É um roteiro muito original, né? Bem, a questão do duplo, ela vai se relacionar com o tema do estranho. O tema do duplo e do estranho, ele foi muito explorado pela literatura fantástica do século XIX. É quando a gente vê os personagens cotidianos se transfigurarem em seres grotescos e assustadores. E também pela própria psicanálise, né? O artigo O Estranho do Freud, né? Que nunca deixou de examinar essa literatura e esses personagens à luz do inconsciente, sempre considerando a existência de um outro desconhecido, conhecido, estranho e familiar, esse aspecto sombrio, oculto e pronto a se revelar, tanto no sonho como na vida, mediante ao aparecimento de conflito ou algum acontecimento traumático. E também sob o domínio da recusa da realidade. Seriam esses três pontos onde o duplo e o estranho aparecem. Eu vou citar aqui algumas obras da literatura, né? Que trabalham com a questão do duplo e do estranho, porque esse filme, ele dialoga com essas obras. Então, a gente tem o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, que é em Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. É uma novela gótica com elementos de terror e ficção científica. O Homem de Areia, que é um clássico para nós psicanalistas, do Hoffman, e talvez seja um dos maiores representantes desse gênero. E o Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, que também é um exemplo de duplo, né? Bom, o que eles postulam, filosoficamente falando, é a primazia da representação da realidade interior e do mundo subjetivo em detrimento da própria realidade objetiva. A substância, do meu modo de ver, ela procura não isso, não a primazia do mundo subjetivo em detrimento do mundo objetivo. Ela vai procurar questionar como a realidade se forma, como o controle social do corpo da mulher se infiltra no universo feminino e nos ideais inalcançáveis de beleza. Quando ela expõe o horror corporal, proveniente do desenvolvimento científico, o filme denuncia que na nossa sociedade a beleza serve à indústria estética, aos homens e às instituições masculinas. Eles são os criadores e elas as criaturas. Também
trazendo a clínica, né? Constantemente, mulheres se sentem diminuídas pela desvalorização de seus corpos e costumam se isolar. São imagens de beleza e ideais de perfeição que são usados contra as próprias mulheres, transformando-as em vítimas da idealização e refabricação de corpos. É o que a gente observa no filme, né? Eu estou trazendo o elemento da clínica e que está no filme o tempo todo, né? E esses ideais servem a outros interesses que não os nossos. Nessa perspectiva, os ideais de beleza humilham mulheres, impedem que circulem nos espaços públicos, que lutem por direitos e, sobretudo, as mantêm reféns da balança e da dieta num tal aprisionamento que lembra os antigos claustros medievais. Essa ideia de claustro, eu acho que ela aparece no filme de duas maneiras. Primeiro, quando ela ergue aquela esfera de acrílico, né, que no interior tem uma bonequinha bailarina, ela chacoalha e vem a nevezinha caindo, né? Eu acho que essa é a primeira ideia de claustro. A imagem traduz o quê? Uma redoma de vidro, uma gaiola de ouro, e o olhar da Sparkle para a bonequinha insinua o desejo dela de voltar a ser aquilo que um dia ela acreditou ser, o centro de algo muito importante e de ter para si o olhar de desejo de todos, de ser a bonequinha perfeita da mamãe e do papai. Mas aquilo é congelado, né? Não tem vida, né? É um momento, digamos assim, né? Eu acho que aí aparece a primeira ideia de claustro. A outra é na própria arquitetura do apartamento. É um apartamento frio, é um apartamento que não tem nada, né? Como seria imagino que seria, pelo que eu já vi, um quarto num claustro antigo, né, da Idade Medieval, uma caminha de madeira, um negócio para ajoelhar, talvez um chicote para se machucar, né? Em nome de proibir os desejos, né? De se punir pelos desejos. Então, o apartamento dela também me lembra esse lugar vazio, que só tem aquela imagem gigante dela, uma mini televisão, né? É uma vida de claustro também, né? Uma mulher que não tem um amigo, que não tem para onde ir quando não tem o programa de televisão, né? Não tem um namorado, não tem nada. É uma vida muito empobrecida, né? Tão empobrecida assim, inversamente proporcional a uma espécie de narcisismo que aquilo tudo proporciona a ela, né? Tem uma autora, é uma socióloga, antropóloga, chamada Naomi Wolf, ela tem um livro muito interessante, chama O Mito da Beleza, e ela diz mais ou menos assim, que mesmo as mulheres prósperas, instruídas e liberadas não se sentem realmente livres. Elas se envergonham de admitir as inúmeras preocupações com a vaidade, com a aparência dos corpos, com os cabelos, pele, roupa, maquiagem, acessório, tudo isso que boa parte das mulheres se preocupa, né? Ela diz o seguinte, que quanto maior a emancipação e a superação de obstáculos legais e normativos, mais rígidas e cruéis foram as imagens impostas de beleza e magreza. Quando, né, os mitos da castidade, da maternidade, da domesticidade, da passividade foram até certo ponto questionados, a coerção social se voltou ao controle dos corpos e às exigências inalcançáveis de beleza que aprisionam a mulher no campo da beleza. Esse é um campo novo velho para as mulheres, né? O campo da beleza. Ele é velho porque desde que existe o homem, né, a cultura humana, a beleza tá dentro da cultura, nunca teve fora, né? E as exigências que a beleza faz às mulheres são sempre exigências sacrificiais. A gente vê também, né? Eu gosto muito, depois que ela tem a demissão, né? Ela vai ficar o tempo todo assistindo TV, cozinhando enfurecida e compulsivamente, né? Depois que ela é demitida. Lembram que ela ganhou um presente do chefe, né? Para se ocupar pelo resto da vida, pois ela
de verdade vai se tornar um resto, né? Então ela ganha um livro de comida para ela se ocupar para o resto da vida, mas ela virou o resto, né? A demissão transformou essa mulher em migalha, em farelo, né? E, em geral, eu acho também, pela nossa experiência clínica, né, os pacientes mais narcisistas, quando eles têm qualquer pequena quebra, eles se quebram demais, eles se acabam demais nas frustrações, né? Com pequenas frustrações. Quanto mais narcisista, menos aguenta essas frustrações, alguns traumas, quebras. A gente vai ver isso na Sparkle, né? Ela virou um farelo, ela virou uma migalha. Na trama, a gente vai ver um monte de comida, né? Restos de comida grotescamente apresentados. Eu também cobri minha cara, porque não estava aguentando ver o poro da pena da galinha. A gente não está acostumado a ver isso, né? Uma coisa tão de perto e tão nojento que é o resto de comida no prato, em close, né? Fica insuportável de ver, né? Mas é isso. Mulheres, depois de uma idade, podem se sentir e são tratadas pela indústria, principalmente, né? A indústria da beleza, a indústria do cinema, como se fosse um resto, né? E também o filme fala como esses corpos atraentes de mulheres são oferecidos como uma espécie de oferenda para serem mulheres, para serem devoradas no altar da sociedade patriarcal. O filme também coloca isso, né? Aquela cena nojenta que também é muito difícil de assistir, que o Harvey, que parece mais velho que a Sparkle, né? Tá comendo os camarões, né, de uma forma muito escatológica, e ele chupa a carne presa no interior do corpo do crustáceo. A gente escuta o som. Desculpem estar aqui reiterando isso, mas é porque é genial, eu acho. É insuportável e genial ao mesmo tempo, né? Eles pedem um ruído, a gente ouve o ruído. Ninguém está acostumado com isso, né? A gente não faz assim, né? A gente observa o movimento de engolir a comida, né? E aí ele cospe as cascas, né? E ele expele junto esse ruído, né? Dá nojo, dá asco, né? Vê a comida presa no dente, as partículas presas, né? Mas eu acho que é assim que a diretora resolveu nos apresentar o poder dos homens, o poder institucional e o poder das empresas, né? O que faz a gente pensar é que a própria Elizabeth não é nada além de uma casca de camarão, uma partícula de comida que ficou presa entre os dentes ou que foi cuspida. Porque do filme, né? Os homens não precisam de boas maneiras, não precisam ser belos, não precisam ser jovens, elegantes nem delicados, basta ter algum poder. Descartáveis depois de certa idade, são as mulheres, né? Que não servem mais como objeto sexual e devem se dedicar à cozinha, aos trabalhos domésticos, quem sabe a cuidar dos outros, tarefas que a gente sempre exerceu, né? E aí, o contraste com a Su, né? Que ela é bela, jovem, mas ela também está aprisionada no campo da comida. Primeiro, porque quando ela volta à vida, ela tem que limpar toda a sujeira que a Sparkle fez, que parece que é uma espécie assim de. Uma espécie de castigo, né? Você tá aí, linda, bela, no lugar do meu programa, mas eu vou te castigar. Você vai ter que limpar toda a casa, toda a sujeira que eu fiz, como se fosse uma espécie de Cinderela, né? Que fica no porão da casa, né? E a madrasta é que tem a vida boa, né? Então ela tenta levar a Su a ser uma espécie de Cinderela, e a Su fica bem revoltada, diga-se de passagem, né? Porque a Su, ela quer outras coisas da vida, né? Ela quer transar, quer atrair homens, ela está no auge da sua beleza, da sua juventude, né? E a Sparkle quer se vingar dela, né? Eu acho que todo esse lixo que o filme, comida, resto de casca, toda essa coisa que o filme apresenta, é para dizer que a mulher descartada, mulher de uma certa idade, é descartada como lixo pela indústria e muitas vezes também na vida, né?
Aí a gente vê uma coisa que eu achei sensacional, que eu fiquei com essa imagem, eu vi o filme 3 vezes, né? Que é aquela imagem do corpo estranho que aparece na bunda da Sue enquanto ela está gravando o programa. E é um nódulo, né, que aparece. Um, um nódulo que anda, e ela vai ficando apavorada, né? Eu acho que ali a diretora conseguiu transmitir todo o medo e vergonha que nós costumamos sentir do nosso próprio corpo quando a gente se vê no espelho. Não importa se você é bela, se você é uma jovem modelo, se você é uma mulher de mais idade, não importa nada. Toda mulher sente que a qualquer momento um corpo estranho, que é o próprio corpo, que não é belo, que não é duro, que tem celulite, que é corpo, né? Corpo da maioria das pessoas, né? E eu acho que ela conseguiu transmitir o horror, a vergonha. Você tem que sair correndo e se esconder, né? Mas o que ela quer dizer é que nem a mais bela figura do mundo vai ficar sossegada com a sua forma corporal. Ela vai ser sempre perseguida pelo medo desse corpo estranho que está infiltrado no seu. O corpo dela é o ideal, o corpo estranho é o real. E é o real que é insuportável de se ver. É ele que está infiltrado, porque a gente está tão submetido a uma nova ideia de seres humanos que o real passa a ser inumano, passa a ser insuportável. É esse que carrega as marcas do tempo, é esse que nos lembra de que somos mortais, é esse que eu acho que o Lucian Freud conseguiu representar tão bem, né? A antropóloga Miriam Goldenberg, ela afirmou numa coluna de 2015 na Folha de São Paulo que a única mulher vestida é aquela que tem corpo perfeito. Todas as outras estão nuas e envergonhadas. Não importa a idade, peso ou medida, nenhum corpo vai se adequar aos ideais sociais de beleza. É muito legal essa ideia dessa inversão, né? Todo mundo só pelada com o corpo ideal é a única que está vestida. Todas as outras estão envergonhadas. Bem, não tem como não dizer, né, que as formas do corpo e a comida, para nós, é uma fonte de mal-estar permanente. Não digo para nós mulheres apenas, para nós todos, né? Eu trabalhei muito com isso no meu mestrado, né? A ponto que o cerne do problema está ligado na desnaturalização do ato de comer, com o objetivo de construir um corpo idealizado. E a alimentação ela é permeada por inúmeras informações e hoje ela é uma fonte de desconforto e de mal-estar permanente, né? A gente chama isso de mentalidade de dieta, e dentro dessa perspectiva sempre vai sobrar gordura e pele, vai faltar músculo e força, ninguém mais está em paz, né? O corpo ele é indomesticável mesmo, ele é perigoso, ele é traiçoeiro. Ele é fonte de uma eterna desconfiança, assim como o apetite, que quanto mais a gente procura controlar, mais produz compulsão, e é uma marca tão característica dos sofrimentos psíquicos atuais e das novas patologias apoiadas assim pela passagem direta para o ato, né? Não é por acaso que esses sintomas de passagem direta para o ato, muitas vezes eles vão problematizar a relação entre psique e mundo atual, né? A gente vai observar, vocês devem observar também, né? Existem múltiplos aspectos indissociáveis e históricos que problematizam a relação entre psicogênese infantil e cultural, que se referem ao entrelaçamento de níveis intrapsíquicos, psicopatológicos e socioculturais. A gente antigamente pensava numa psicopatologia que concebia a doença mental como algo individual, oposto à sociedade. Com esses sintomas das novas patologias, né, os cuttings, os suicídios ou as tentativas de suicídio, isso que é passagem direta para o ato, né? A compulsão, todas as formas de compulsão, as drogadições, né? Pelo menos o crescimento de tudo isso nas clínicas, né? Eles também falam de campos culturais inconscientes. Claro que os campos culturais inconscientes passam nas relações objetais, desde as primeiras relações objetais, né?
Bem, dentro disso, acho que a gente deve pensar nessas sintomatologias um, um interrelacionamento entre constituição, cultura e relação infantil, né? Isso traz inúmeros desafios teóricos, clínicos, técnicos e de manejo para os tratamentos psicanalíticos. Acho que também é inegável, já que nós estamos falando de cinema, né, que expressões culturais, sofrimentos individuais, sintomas, manifestações sociais e produções artísticas estão interligados. Cada época vai produzindo, né? Não é só a expressão cultural, mas também sofrimentos que são mais encontrados numa determinada época, sintomas que são mais encontrados numa determinada época, né? Bem, isso que eu estava chamando de novas patologias, parecem que são dobras da cultura sobre o homem, e que os sintomas eles vão mimetizar essas características da cultura, né? Eu acho que quando a gente vê, vou voltar para a questão lá da coxa inteira do frango, né? Eu acho que não tem uma imagem melhor para falar desses conceitos de passagem para o ato, de ato puro, do que essa comida que não é digerida, né? Essa coxa que sai idêntica ao que entrou. Essa é a passagem para o ato, né? É muito impressionante. Achei que era uma imagem genial para ela poder falar desse campo das problemáticas alimentares que está relacionado à passagem do ato e dessa coxa de frango que entra e sai inteira sem nenhuma modificação, né? Nas minhas pesquisas e investigações, e é muito agressivo ver aquele corpo estranho saindo pelo umbigo, na bunda, né, como um nódulo, como se fosse uma espécie de câncer gigante que vai crescendo, né? Na minha pesquisa, acho que uma espécie de produto que eu encontrei foi que nesse campo das problemáticas alimentares, cuidado e agressão são indistinguíveis. Pela forma como a gente se cuida, de uma forma muito agressiva, pela forma como a gente se agride, parecendo que é cuidado, né? E até se sentindo cuidado. Então, esse é um campo, o filme vai trazer muito disso, né? Porque tudo ali é uma agressão, né? A espinha cortada, os pontos que você vê, a agulha entrando, é tudo horrível, né? Bem, uma outra coisa que vai aparecer muito no filme é o espelho, esse nosso grande inimigo, né? Que está sempre mostrando o que é inapropriado, o que é impróprio para nós, né? Tem um pesquisador da década de 70 que ele vai fazer uma distinção para homens e mulheres. Ele vai dizer assim que enquanto os homens agem, as mulheres são vistas. Como é da década de 70, a gente pode dizer que também homens são vistos, né? Hoje em dia, mas na época não era bem assim. Bem, os homens olham para as mulheres e elas percebem que estão sendo vistas. E ele vai dizer que boa parte das relações entre homens e mulheres, além das relações entre mulheres, é determinada pelo olhar. As mulheres dão uma ênfase à aparência muito grande. É uma das principais características da existência da mulher. E por isso ela vai se tornando muito autocrítica. Ela se ocupa constantemente da própria imagem. Porque é a imagem dela que vai transmitir quem ela é. Ela é uma transmissão imediata de quem ela é para os outros. E parte do valor feminino vai também estar ligado a ser agradável e atraente. A gente vai ver a Su, né? Eu estou trazendo aqui interpretações, né, para a gente pensar a Su sempre cedendo aos pedidos do Harvey, sempre sorrindo delicadamente para todo mundo, né? Ela não se impõe, ela não discorda, né? Ela se submete. E esse pesquisador vai falar da necessidade das mulheres de se observar, se avaliar e tentar ficar constantemente se encaixando numa imagem de feminilidade que vai valorizar o corpo e a delicadeza. Com tudo isso que a gente observa, que tem uma mensagem clara, assim, o corpo da mulher não satisfaz do jeito que ele é. Ele precisa ser magro, sem pelos, perfumado, vestido
E os modelos de feminilidade, como o da Su, que é uma mulher lindíssima, né? Eles são sentidos por nós, pobres mortais, como inatingíveis, irreais e assustadores. E a gente observa também na clínica muitas mulheres tendo essa reação, né? Inatingível, irreal, assustador, eu nunca vou conseguir. Principalmente mulheres jovens que vêm fazer análise, né? Muito aterrorizadas com essa questão. Também uma coisa que o filme vai trazer é que mulher não pode ter muita opinião, elas não podem se colocar assim publicamente, elas, quando se colocam mais, vão ser consideradas uma espécie de tratores. Eu vou pular uma parte aqui que eu falo, depois eu até posso voltar, falo das referências do filme, do cinema, no próprio cinema, né? Porque eu acho mais legal a gente conversar, né? Aqui podemos considerar o quê? Que ser vista na tela da televisão, em outdoors e cartazes, é a finalidade da pulsão sexual, né? No caso, narcísica, né? Perder a visibilidade equivale a ser abandonada por um grande amor. A demissão se transforma em abandono, o que a faz mergulhar numa mistura de ódio e depressão. Ela está destroçada. A personagem que até então se alimentava eroticamente da força sexual de sua própria imagem não constituiu nenhum universo de relações ou recursos outros que pudessem lhe dar prazer e outras possibilidades de desfrutar a vida. Ela é rasa, sem substância, nem profundidade, aprisionada na superfície de sua aparência, não tem amigos, parentes, parceiros, ela vive só naquele claustro minimalista, né? Que lembra um espaço vazio, inabitado, rodeado de imagens dela mesma quando mais jovem, né? Ela não tem namorado e quando um candidato surge, ela se apavora. Por que ela se apavora? Porque ela acredita que ele haverá como ela se vê, uma velha mulher sem atrativos, ainda que o homem a elogie efusivamente, esteja muito interessado no encontro, essa questão narcísica não permite considerar que alguém possa vê-la diferente da forma como ela se vê, né? Ela projeta a forma que ela se vê, principalmente a partir da demissão, quando vem essa queda narcísica, né? A primeira grande queda, ela projeta isso nos outros. Aqui eu acho que vem, né, essa perda do capital narcísico, né? Faz ela se desmoronar, né? E aí eu acho que a gente também entende mais um sentido da perda de substância, também é a perda do capital narcísico, né? É, é uma perda da essência, da base da vida, né? E acho que é por isso que ele se torna um filme de horror. O terror que ela vai viver vai se combinar muito com o gênero cinematográfico, né? De terror. Aqui eu acho que conteúdo e forma se casam, né? É um filme de terror que mostra o terror dessa mulher que entrou num lugar muito difícil de sair, aterrorizada pelo narcisismo dela, pelas imagens que ela mesma começa a causar no outro. E o terror só vai progredindo no filme, né? Bem, o terror é, sem dúvida nenhuma, mais um desses gêneros, né, que vão embaralhar o que é realidade subjetiva e objetiva. Eu tinha falado do fantástico, agora a gente pode falar do filme, do cinema de terror. Por sinal, apesar da gente não gostar, é o cinema mais consumido de Hollywood, é o cinema de terror. Aqueles filmes de terror, como os parques de diversão, né, que as pessoas pagam para se horrorizarem e depois saírem achando que pelo menos não são elas, aquilo que elas estão vendo, elas se retomam de certa forma. Acho que por isso que faz tanto sucesso, né? E também, né, porque vai fazer a gente mergulhar no nosso inconsciente, né? Nesse mundo de subjetividade, né? Agora, aí eu acho que esse nosso mundo que a gente acha que é subjetivo,
na verdade, ele vem do real, né? A nossa interioridade, a gente tem que fazer um truque para achar que a nossa interioridade é só nossa. Ela é nossa também, mas ela também vem do mundo de fora. Ela também vem desse outro que vai entrando na gente e que o filme, de certa forma, discute muito bem, claro, pegando um caso exagerado e isolado, né? Que é mais fácil você discutir um caso exagerado e isolado, né? A gente vai ver, né, uma quebra da rotina. Essa quebra da rotina que o cinema da Elizabeth, da Coralie Fargeat vai trazer para a gente, né? Ele vai trazer assim, né? Uma coisa que a gente costuma muito ouvir na nossa clínica também, né? A forma como parece que vem da realidade e também vem de nós, porque essa realidade introjetada, né? Nossos medos, nossas anomalias e nossas deformidades. Então, na clínica, eu escuto bastante isso, né? Principalmente de pacientes que têm uma história de gordura desde a infância e da juventude. Pacientes que se dizem estragadas, danificadas para sempre, que não há conserto, que há algo invariavelmente quebrado que os corpos delas denunciam, né? Ainda que essas mulheres emagreçam, que se tornem mulheres desejadas, elas vão se submeter a inúmeros processos reparadores, mas elas vão seguir se sentindo feia, como se fossem anomalias ambulantes, e elas procuram disfarçar a própria estranheza que elas sentem. Aqui, né, a beleza, que poderia sugerir que a agressividade e a voracidade, sendo bem kleiniana aqui, não triunfaram, né? Que nada foi destruído para sempre, a beleza que poderia favorecer a transcendência dessas angústias que são praticamente inenarráveis, mas que estão no filme, né? Ela não é alcançada. Então, nunca é alcançada harmonia nem paz. Muitos anos para que essas pacientes comecem a deixar de se sentir tão monstruosas, embora a gente sabe que essa é uma monstruosidade que foi introjetada, que está introjetada, que vem dos impulsos agressivos, sem dúvida nenhuma, mas que tomam a forma da cultura, esse casamento entre os impulsos agressivos e a forma da cultura, que o filme também está trazendo para a gente, né? Aquele bom objeto kleiniano que vai dizer que tem o amor próprio, né? Um quanto de amor internalizado. Isso não existe, né? Essas mulheres vão buscar no belo uma esperança fugaz de produzir algum sentimento de admiração agradável e estimulante, mas sempre vai surgir no lugar a monstruosidade, o grotesco, o incapaz de reconciliar ou integrar partes fragmentadas do eu e, por extensão, partes fragmentadas do corpo. É muito difícil mitigar essa desordem nas análises, né? Bom, como não foi possível reunir a Elizabeth e a Sue, embora elas fossem as mesmas, né? A gente vai observar uma transmutação nos corpos delas. No final do enredo, os corpos parecem que foram explodidos, implodidos e reconstruídos, com partes amalgamadas e pedaços colados, numa desfiguração impressionante. Não são poucas as mulheres que se veem assim em nossos consultórios, como essa figura grotesca, né, do final. Eu, pessoalmente, Cibele, não gosto desse fim monstruoso e grotesco. Eu entendo a importância desse fim, mas eu não gosto. Para mim, o filme podia ter parado na tragédia, não no grotesco, que é quando as duas morrem. Seria um evento trágico, né? Mas o filme vai além, ele vai para o grotesco. Eu entendo a necessidade da diretora de ir para o grotesco. Quando a gente vê a quantidade de processos, entre aspas, de rejuvenescimento que deixam as mulheres deformadas, né? A gente começa a entender a necessidade do grotesco também, né? E no final, né, da trama,
a gente vai ver, né, a Elizabeth cada vez mais decrépita, deformada, num aceleradíssimo processo de envelhecimento. Ela parece uma bruxa, né, dos contos de fada, e aí ela decide interromper o experimento. Ela não aguenta mais perder a vida dela para a Sue, né? Ela vai com o kit de encerramento nas mãos, ela tenta aplicar a substância na Sue, mas ela não consegue concluir o processo porque ela se lembra do sucesso obtido pela Sue. E ela faz uma declaração de amor à Sue. E afirma que ela deseja arduamente o sucesso da sua melhor versão, e para ela ir lá no tal do programa de Ano Novo, né? Com milhões de espectadores, né? E assim ela resolve dar o próprio sangue para a substância, né? Como substância, na verdade, para a jovem renascer. É o único gesto altruístico da trama, né? Mas também a gente pode interpretar ele como egoístico ou narcísico, já que é impossível renunciar à fama, né? E aí a gente vai, né, ver que as duas versões se encontram, o feitiço se volta contra o feiticeiro, segue aquela luta assustadora entre ambas, como inimigas que pretendem a eliminação recíproca, a violência, a luta é mortal, e ela também é exposta sob essas lentes de aumento. E a gente vê os closes, né? O sangue escorrer, a carnificina toda, né? O ódio que uma tem pela outra, né? Bom, é um horror, né? Mas é como a Cinderela, eu achei que era uma versão 3.0 da Cinderela, né? O encanto se desmancha, né? O filme tem muita ironia, que ele tem muitas dessas referências, né? É uma associação irônica, na verdade, né? A noite da Cinderela, né? Em vez da carruagem se desmanchar, vai ser a personagem que vai se desmanchar, né? Bem, e a gente vai vendo ela se desintegrando, né? Os dentes da Sue, que ela não pode mais sorrir para os acionistas libidinosos, que querem ver os seios das mulheres, né? As orelhas, a audição, a coordenação motora. Acho que a gente, quando chegarmos até lá com 90, 100 anos, acho que a gente vai viver isso. Ela está brincando com o envelhecimento também, né? A gente para de ouvir, as orelhas crescem, a gente perde muito da coordenação motora, da força física, né? Do corpo, né? O corpo fica bastante desfigurado, né? E a gente vai ver, então, uma figura combinada dessas duas versões no final, né? Quando vai ter um resto de substância que vai ser injetado e vai proporcionar o surgimento de um monstro, que é essa figura combinada. É um objeto bizarro, né? Que tem as duas versões num corpo que é implodido e recolado de forma errática. Mas o que é interessante é a ternura com que ela se trata nesse momento, né? Ela, transformada num enorme monstro, ela vai colocar os brincos, ela vai se enfeitar, ela vai pentear os poucos fios que restam naquela careca, né? Da aberrante, né? Vai cobrir o rosto com a máscara de papel da Elizabeth e vai entrar no palco para gravar o show. E ali, para mim, eu achei comovente essa história, fiquei com muita pena do monstro. Mas muitos monstros na história do cinema deram pena para nós, né? O, o Corcunda de Notre Dame, o Frankenstein, o Homem-Elefante, né? Tantos monstros que a gente consegue ver a humanidade deles, mas não consegue ver a humanidade na massa, na turba, que vem para coçar, para matar o monstro, né? King Kong também. O cinema trabalhou muito com essa ideia de monstro, né? Os espectadores, eles aplaudem, porque é da psicologia das massas não ver o que está acontecendo, né? Então, eles demoram muito, eles têm aquela expectativa, né? E eles demoram muito para perceber, né? A realidade. A realidade ali daquela figura totalmente deformada. Os acionistas querem os seios à mostra das bailarinas, essas bailarinas estão no fundo do palco, e eles estão esperando para ver os seios da Sue. E o Harvey diz, orgulhoso, eu fiz ela, eu a moldei para o sucesso. A Sue é o troféu dele, né? O enredo confirma, né? Os desmesurados lucros com a exploração do corpo feminino, principalmente
pela indústria do cinema, né? E aquela entrada triunfal, ela tem um seio escorrido, né? Para fora, como uma pelanca que está saindo da testa. Como quem diz, se querem seios, terão seios. Vocês se lembram no começo, quando tinha dois caras fazendo a seleção para o programa de televisão e tem uma moça que se apresenta e eles falam alguma coisa como assim: se os seios dela tivessem na testa, a gente contratava ela, qualquer coisa, né? Mais ou menos assim. A diretora coloca os seios na testa da figura grotesca, anômala, né? Como referência àquela fala machista que estava dizendo que a moça era feia, né? E que para ela ficar bonita ela tinha que ter o peito na testa, né? Mas de repente o público percebe que tem um monstro, né? E os fãs passam do amor ao ódio em poucos instantes, como é característico da psicologia das massas, né? Que devoram seus ídolos e depois eles desprezam seus ídolos. E nesse momento, a aberração vai apresentar um olhar humano de tristeza e decepção. E para mim foi muito comovente. E talvez por isso ainda mais se agrave o horror do filme, porque ela diz singelamente: It's me, sou eu, né? Não tenham medo de mim. E a gente sente a dor de quem perdeu a fama e o amor do público. E ao se sentir rejeitada pela plateia, aí ela se transforma em pura ira e sede de vingança. Ela é atacada pelos fãs e, em contrapartida, ela jorra sangue no público, como se fosse o final do filme Carrie a Estranha, mas também bastante agravado, né? Porque aí todo é mais sangue do que tem no final de Carrie a Estranha. Também é um filme clássico de terror, muito importante para nós, que fala das mudanças corporais da adolescência e de como é difícil incorporar essas mudanças corporais também num ambiente de bullying, de ideal de beleza, de ideal do corpo, onde a Carrie está excluída, né? Bem, a gente vê aquele corpanzil grotesco, desmoronando, fugindo, correndo, né? Instantes antes dela se desmanchar, como se fosse uma massa de tomate, a gente vê a formar, né, a imagem da medusa sobre o nome da Elizabeth Sparkle na calçada da fama. Você vê a defloração e a petrificação. E em seguida, os restos dela são eliminados por um limpador de rua. É o triste fim de quem não soube ser esquecido, que enlaça a famigerada fama. Eu acho que também é uma versão pós-moderna e muito cruenta do filme, que eu adoro, Crepúsculo dos Deuses, do Billy Wilder, porque ali a questão da fama, né? Uma atriz que era do cinema mudo, agora o cinema é falado, né? E ela vive num mundo iludido de que ela ainda é famosa e importante. E acho que os famintos devoram os ídolos de barro e tudo esquecem, né? Então, qualquer um que se basear na sua vida, uma vida sem substância, é a vida dos famosos, né? Muito sem substância. Mas, gente, enquanto a gente fica vendo, né, esse filme, que tem tantas referências, inclusive com o filme Drácula, né, que tem um aspecto sugador da vida, quem se alimenta de quem nesse universo de produtores audiovisuais e das musas de produção. Ele tem muitas referências, referência como A Mosca da Cabeça Branca, do Vincent Price, um filme que eu adoro, do Cronenberg, A Mosca também, né? Então, quando a gente vai vendo todas essas. Na verdade, eu não estava vendo esses filmes, o Substância me lembrou esses filmes também, né? A gente vai vendo que essas são tragédias que, de certa forma, elas impedem a gente de fazer um julgamento moral e ingênuo. Nesses filmes que eu citei, a aberração, né? Ela vai ser o lugar da ciência, que isso também está no filme, né? Como a ciência vira aberração, como a ciência vai produzir a aberração, né? E como os poderosos também produzem a aberração. De fato, é verdade que os monstros não são muito compreendidos, que alguns são criaturas amorosas, desde que não sejam feridas, assim como nós. Também é verdade que eles são usados até o último fio de cabelo, vide as imagens do final da trama.
são usados pelos impiedosos donos do poder. Os monstros, eles são vítimas do circo que os explora, como homem-elefante, né? São ingênuos, são devorados pela fama, né? A beleza ou a feiura deles, né? É quase inumana, convoca na mesma proporção para nós fascínio, admiração e inveja. Mas o mais interessante, eu acho, do filme A Substância, que é um filme de terror incrível, né? É perceber que a vítima explorada pela sociedade patriarcal e pelo mito da beleza somos todos nós, sem nenhuma piedade. A gente se vê nesse filme, apesar de parecer tão distante, né, de tudo que é mostrado. Nem sempre o filme é fácil de assistir, afinal, é nossa própria falta de substância que está sendo narrada, nossa rala substância aprisionada pelo espelho e pela balança, nossa loucura com a aparência, nosso horror do envelhecimento, nossos corpos mutilados por ideais aprisionantes, encenados em cada frame do filme, né? Um massacre diário de mulheres e homens que desejam a beleza como forma de salvação, o desvario insano por procedimentos estéticos, a história das mulheres e suas fraquezas, tudo isso ocupa insistentemente a tela do cinema por quase 3 horas de duração. Imagens construídas por lente de aumento e closes que nos fazem se sentir pequenos. A gente se sente muito pequeno, minúsculo, diante de tanto vazio existencial apresentado pelo filme. Era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Eu vejo que você viu o filme 3 vezes. Imagino que para digerir esse impacto, né? Que foi uma porrada. O filme é uma porrada, assim, né? Que a gente leva. Então, eu acho que escreveu esse trabalho que você escreveu, né? Você fez um trabalho. Também deve ter ajudado a você digerir todo esse impacto que você deve sofrer, né? Deve ter sofrido como a gente sofreu. Eu só vou fazer uma observação. Eu acho que o filme é muito interessante e com os seus comentários fica bem claro. Eu destaco assim, a questão da transitoriedade da existência, os ciclos que começam, terminam, começa, vem outro, morre, vem outro, morre. Para mim, eu vejo assim, se eu fosse falar o tema do filme, transitoriedade, né, dos ciclos da vida, mas eu só acrescentar mais um filme, mais um livro que tem a ver com isso, é o Kafka, Metamorfose, né? Ele vira lá uma barata. Então, está aberta a conversa aqui, já está meio tarde, mas vamos aproveitar quem estiver no auditório aí, no auditório não, na nossa sede aí do GEP, né? Quem estiver na internet é só vir aqui nas reações, pode levantar a mãozinha, ou se quiser falar, pode abrir o microfone e falar também, pode ficar à vontade. Obrigado, Luciana, muito obrigado. Vamos ver quem... Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e de poder fazer esse negócio trabalhar em mim de uma forma tolerável, né? É. Ó, tem aqui no chat uma questão. Boa noite a todos. Boa noite a todos, Luciana. É sempre um prazer imenso te ouvir. Luciana, alimenta a alma e o intelecto. Achei o filme muito inteligente, vívido e explícito nas questões que você bem apresentou. Do ponto de vista histórico, houve um período em que a mulher bela, com vários atributos, era a mulher escolhida pelo homem para se casar e sobreviver, pois não podiam trabalhar e serem autônomas. A mulher não bela, sem um marido ou não moralmente bem vista, restavam os prostíbulos, o isolamento e o desamparo. A beleza de Su me lembrou sobrevivência. Sem isso, lhes restou vazio, desamparo e morte. Quem é a mulher sozinha, sem parceiro e sem atributos da beleza juvenil na atualidade? O que a substancia? O que a recheia? Aqui foi que escreveu Adriana Godoy Filho. Boa noite, Luciana. Meu nome é Mari. Eu quero parabenizá-la pelo trabalho minucioso, pelo estudo, por todo o empenho que você teve. Você levantou questões
que nem tinha me ocorrido, e você estava falando, eu estava morrendo de vontade de falar junto com você umas observações interessantes. Talvez eu e a Ruth, tenhamos dado alguma risada inconveniente para a maioria, mas a gente tem umas brincadeiras assim. E as orelhas crescem, mas crescem mesmo. E com o passar do tempo, quando você falou da orelha, não soltamos uma risada. É, depois dessa análise tão interessante, eu acho que eu quero propor para você analisar o show da Lady Gaga, esse de Copacabana, essa ópera gótica, loucura que ela fez. Que leva tanta gente para ver que E eu gosto de ouvir as opiniões, sabe? É a visão de cada um, né? Mas você viu alguma coisa da. Eu não, eu não vi o show. Ah, Fui uma procure das ver. únicas brasileiras que não assistiu o show da Lady Mas Gaga, eu acho. procure ver, depois a gente Tá, eu conversa. Eu acho procurarei que ver tem para a muito gente a ver com esse conversar. filme. Claro que não aparece monstro, mas no fundo tem muito a ver. Parabéns, viu, Luciana? Muito obrigada. Maria Luísa Salomão, quer falar, Maria Luísa? Ah, parabéns, Luciana. Muito bom, viu, te ouvir, né? Você tem aí uma longa trajetória, né, de estudo, de investigação, né, dessa questão aí da beleza, essa pressão cultural, né? Muito bom te ouvir. E principalmente porque a gente vê nas mídias, eles apresentam essas celebridades deformadas, né? Pelas inúmeras intervenções Harmonização né, facial. cirúrgicas, né? Então, e rindo e criticando, né? Quer dizer, essa monstruosidade aparece também no cotidiano, né? A Brigitte Bardot, por exemplo, coitada, né? Ela apareceu muito aí como um monstro uns anos atrás, né? Ela ficou muito no foco, né? E então eu acho que esse filme eu concordo com você, ele tinha que ter parado na morte das duas, né? Quer dizer, no meu entender. Aí dali para frente, eu até estava assistindo com meu filho, ele falou, mas ela mudou o gênero, né? Virou cômico, né? Virou uma coisa tragicômica, né? A partir de um certo momento, né? Talvez o impacto pudesse ser maior, eu acho, né? Se parasse ali, né? Mas talvez também, né, como você mesmo falou, talvez mostrar todo esse horror, né, que se transformou ali, né, a fragilidade, a vulnerabilidade dela, né, dizendo, sou eu, né, quer dizer, todo aquele momento, né, ali também pudesse também despertar, né, algum tipo de reflexão em quem estava vendo, né? Mas sabe o que eu lembrei? Do oposto, né? De um conto do Guimarães Rosa que chama Substância. E é Ah, é? um conto maravilhoso, porque ele conta a história de amor, né? De um dono de uma, de uma fazenda que faz farinha de mandioca, né? Então, a substância é a mandioca, é a transformação, é a metamorfose, né? Então, eu fiquei pensando que, né, esse conto do Rosa é maravilhoso, assim, né? É uma coisa porque ele vai falar dessa transformação e a mandioca é aquela coisa muito branca, né? Muito alva, né? Então ele vai falando dessa aproximação que não é carnal, não é física, mas transcende ali, né, a relação. E eu achei muito legal você mostrar que de substância não tem nada ali, né? Não tem nada substancioso, né? O que nós temos é pura casca, né? Puro invólucro, né? Toda a subjetividade ali não pôde ser expressa, só pôde ser massacrada, né? E aparecer os instintos mais violentos e primitivos, né?
Parabéns, viu? Gostei demais do seu percurso na sua apresentação, viu? Mas eu fui lembrar do Guimarães Rosa para poder Para poder fazer o aguentar contraponto com substância, com né? substância, Porque a exatamente. falta de subjetividade é horrível, né? É esse mundo vazio que a gente observa no filme, que eu falo assim, nossa, quando foi que a gente ficou tão minúsculo como cultura, né, humana? Para só dar importância para isso, né? É um filme vazio, de certa forma, porque também critica isso, mas só dá importância para isso, né? É a fragilidade, né, Luciana? Você comentou, pessoa que se depende só de uma certa, um aspecto só da existência dela, da beleza, e a beleza, como é transitória, ela fica frágil, ela fica dependente daquela questão. Esse é um desafio para as pessoas muito bonitas que vivem da beleza. O que elas vão fazer quando a beleza começa a sumir, né? Ó, tem uma outra comentário no chat aqui, que é o seguinte, é da Juliana. Agradeço muitíssimo suas reflexões, parabéns pelo trabalho, nos contém nossa angústia diante das questões ao mesmo tempo que estimula o questionamento de cada tema que suscita. Também a Angelina escreveu aqui, considerou sua fala, pareceu toda a incógnita do filme. A Adriana que falou, ela falou uma coisa muito interessante, que é a sobrevivência das mulheres, né? A beleza era um elemento de sobrevivência, ainda é um elemento importante, né, de sobrevivência, sem dúvida nenhuma. A gente ainda é capturado por isso, né? Mulheres que não têm beleza ou que se sentem pouco belas, o bullying, né? Todas essas formas de violência e agressão, né? A mulher tem que ser muito forte para aguentar, porque ela já não se sente bonita e ela ainda é maltratada publicamente, agredida por algo que ela não escolheu, né? Porque cada um nasce também com atributos físicos diferentes, né? Então, eu acho que para a gente aguentar o envelhecimento, para aguentar não ser bonito, não ser considerado bonito, a gente precisa ter muita substância. E aí, pessoas com muita substância têm uma beleza muito interessante, né? Porque uma vez eu conheci um produtor de cinema, o Ramalho, e ele trabalhou com o Hector Babenco muito tempo. E eles foram gravar aquele filme Abençoai os Campos do Senhor, e tinha duas atrizes, agora esqueci o nome das duas. Mas, de todo jeito, uma era aquela loira linda que aparece no Blade Runner, esqueci o nome dela, e a outra é aquela atriz, que não é uma atriz bonita, mas é uma das melhores atrizes americanas que tem, que é uma senhora com cara de senhora, gorda, e falou que nas primeiras 2 noites, todo o staff, toda a equipe do filme queria jantar do lado da loira bonita. Passou 2 noites, todo mundo queria ficar com a senhora gorda e mais velha. Porque ela era deliciosa. Era uma pessoa. Porque a beleza se transmite de mil formas numa pessoa. É um engano a gente achar que ela está presa à imagem. Talvez para alguns seja só a imagem, mas também muita gente não tem substância, né? Mas para quem quer uma coisa que emana a vida, que emana a graça, que emana na beleza, nesse sentido ela não é suficiente. Ela tem que ser encarnada, né? E eu me lembrei dessa história, daqui a pouco eu me lembro do nome dela. É, mas que é um engodo. Até porque, como disse bem o Luiz Fernando, é transitório, a beleza acaba. Dizem que o atleta é o único que morre 2 vezes, né? Quando ele tem que deixar a vida de atleta e passar a vida comum e depois quando ele morre mesmo. Mas eu acho que a maioria dessas pessoas que viveram calcados na beleza também morrem 2 vezes, pelo menos. Porque quando a beleza se vai, é um tem que encontrar um outro lugar dentro de si. E aí as análises eu acho que podem ajudar muito as pessoas.
é Boa interessante noite. como a cultura ela é forte, né? Depois que eu parei de tingir meus cabelos, todo mundo passou a me chamar de senhora. Não teve uma pessoa agora que não me chama de senhora. Antes eu era chamada de você. É interessante essa pressão, né? Muito interessante. Interessante mesmo. Ruth, quer falar, Ruth? Ah, Luciana, parabéns pela sua fala, que foi muito esclarecedora para mim. E eu gostaria também de te falar que me passou pela cabeça que é intrinsecamente ligado a tudo isso que nós conversamos e que você falou, está ligado à dificuldade do mercado de trabalho para as pessoas que têm hoje, aqui no Brasil, 40, 50 anos, né? Para muitas carreiras, né? É um outro ponto. A demissão da... Tem alguém online para falar? Tem aqui só um Tem, comentário sim. do Leonardo Haddad. Escreveu: boa noite, Luciana. Sua fala é sempre capaz de alargar nossos olhos, expandir nosso campo de visão, quando nos lançamos em direção aos filmes, e pensando em como a diretora trabalha a sensorialidade no filme, e o faz de maneira magistral, com ênfase na substância que há nos sons, como na mordida do camarão e na ingestão do líquido, na textura das imagens dos corpos, no sabor desgostoso que desce quadrado ao vermos o filme. A digestão dele é realmente difícil em todos os sentidos. Esse foi o Leonardo Haddad. E, Sibeli, você vai falar, por favor? Eu vou falar. Luciana, primeiro, assim, meus parabéns pelos seus comentários, assim, eu achei impressionante, você foi pegando todos os aspectos, assim, muito esclarecedor mesmo, né? E eu gostaria de falar assim, no começo aqui da nossa reunião, eu falei que era difícil ver o filme, eu acho sim, mas eu achei uma experiência muito importante, que eu pude entrar em contato com a maneira da diretora apresentar a cisão entre as duas. Eu acho que isso, entre ela mesma, né? Dentro dela, assim, a utilidade disso daí. E toda essa coisa, assim, em alguns momentos exageradas do filme, me lembrou uma colocação do Fábio Herman, no prefácio da edição daquele livro que ele escreveu sobre a Melanie Klein, junto com a Amazonas Alves Lima, e ali ele fala uma coisa muito interessante. Quando a gente entra em contato com a teoria da Melanie Klein, por exemplo, é uma coisa muito assustadora, coisa fantástica, bizarra, que ela fala do comportamento humano. Mas quando você começa a ver que aquilo que você leu na teoria dela, o seu vizinho apresenta, você começa a perceber a utilidade da teoria ou da colocação que aparentemente é às vezes até bizarra, né? E eu senti muito isso no filme, porque eu vou falar brevemente uma situação que eu vivi. Outro dia, numa reunião social, eu encontrei uma mulher que eu olhei para ela assim e eu vi que eu precisava cumprimentá-la porque parecia que eu a conhecia pelo olhar dela, mas pelo rosto, era um rosto completamente deformado por procedimentos. E eu não sabia quem era. Eu tinha certeza que eu a conhecia só pelo olhar que se manteve. De repente, eu me lembrei quem era ela. E eu senti uma tristeza tão grande, porque eu não acreditava no que ela tinha feito com ela, porque ela foi uma mulher linda e no que se transformou. E eu já tinha visto o filme a hora que eu
vivi essa situação, e eu tive a sensação exata que eu olhava e eram duas ali, tinha a Sparkle e a Sul, entende? E daí pensei nisso que o Luiz Fernando citou tão intensamente, que eu acho que por baixo dessa situação toda está o impacto que o ser humano tem diante da morte. Você vê que o tempo passa e que você vai morrer, e você não sente muita ferramenta para lidar com isso. Então, você enlouquece, né? E assim, eu gostei demais do que foi escolhido para a gente conversar. Acho utilíssimo, viu? Muito obrigada. Olha, tem um comentário aqui, não sei se você leu, Luciana. O nome da atriz é Kate Bates e a outra é Dari Hanna. Daryl Hannah, sim. Então. Sibeli. Sibeli, desculpa, eu só queria acrescentar no comentário da Sibeli, que você falou, vê aquilo tudo do vizinho, e quando a gente vê na gente mesmo, tudo que a Melanie Klein escreveu. É a primeira visão. Fala, Luciano, você ia falar? Não, eu acho que quando a gente vê na gente mesmo, é um processo de simbolização. A linguagem nos liberta do terrível efeito do sentimento insuportável, né? Ela deixa um pouquinho mais suportável, isso que é insuportável mesmo, né? Se vê envelhecendo, se vê. É difícil, né? Muito difícil. Mas eu queria falar uma coisa, Sibeli, você pegou um ponto muito importante, os olhos. Porque quando a Sue vira aquele monstro, meio Sue, meio Elizabeth, os olhos continuam sendo humanos. E todo o resto não é mais. Acho que a diretora deve ter visto isso que você viu em várias pessoas para poder trazer para o roteiro do filme, né? Os olhos são o mesmo, mas o rosto já está deformado, né? E é muito assustador mesmo. É muito assustador. Os olhos como a janela da alma, né? Sempre, né? Continua, né? Mas o dia desse uma pessoa também chegou para mim e falou: "Você sabe quem sou eu?" Né? E fazia aproximadamente 60 anos que eu não via essa pessoa. E aí eu falei, puxa, essa pergunta ninguém devia fazer, né? Pelo amor de Deus, depois de tanto tempo, né? Ninguém merece, né? Mas eu olhei no olho dela e reconheci, né? E reconheci, porque a velhice também, isso todos muito que envelheceram razoavelmente bem, com substância, eles falam isso, né? Parece uma máscara. A Clarice falava isso, né? Eu olhei no espelho mas eu não estou pensando isso, né? Né? Porque a máscara, né? O que vai se transformando também, toda mudança natural, não por cirurgias, né? Também muda a expressão, né? Então, você quer ter uma expressão e não tem aquela expressão, né? É interessante também. Oi, Oi, alguém quer falar? Pode falar. oi, Luciana? Sou eu, a Narandra aqui de novo. Bom, sobre o filme, eu fiz algumas anotações aqui que talvez fique um pouco diferente do que o pessoal tem falado. Uma coisa que me chamou a atenção bem no começo foi que tinha alguma coisa que falava sobre quem vai ocupar o lugar da Elizabeth Sparkle. Isso daí já é algo que tipo assim, fechei, acabou, vou embora, tá bem. Eu não tô, sei lá, não dá para enxergar uma derrota ali, porque alguém vai ter que ocupar o lugar dela. Não é ocupar uma vaga de emprego, era o lugar dela. Então, aquilo ali eu achei muito forte. A mim pareceu suficiente para acalmar, vamos pensar assim. A outra coisa que eu acho interessante é que na briga entre as duas, né, eu enxerguei bastante sobre a rivalidade feminina,
né? E a rivalidade feminina alimentada, assim, pelo patriarcado, pela imagem, por tudo isso que, sei lá, apodrece o mundo, na minha opinião, enfim. Apodrece o mundo, apodrece essas relações, enfim, é nojento, não sei. A outra coisa que me chamou a atenção foi o final sangrento, né? O final cheio de jogando sangue para todo lado, me lembrou Coringa. Me lembrou muito o Coringa, né? Aquela coisa de jogar agressividade no mundo ali, enfim, enlouquecer, né? E matar o mundo. Eu lembrei bastante do Coringa. Sobre também o casaco amarelo. Me chamou a atenção, nossa, por que ela coloca o casaco amarelo toda hora, né? Casaco amarelo, seja na versão nova ou mais velha, ela sempre com casaco amarelo. E a hora que termina, o carrinho que passa e leva o sangue, ela, que estava no chão, é amarelo. Então, ela vai embora de casaco amarelo. E, assim, sobre nojo do sangue, das coisas, era, assim, dava um terror, é um negócio estranho ver aquele monte de sangue. Mas o sangue não me incomodou tanto quanto o nojo que eu sentia da cara dos homens. O nojo que eu sentia da cara dos homens não se equipara a nada do sangue, nada, para mim, né? Aí eu acho que tem uma coisa muito sintomática para mim, né, de olhar para isso, é que esse ano eu faço 50. Esse homem o quê, por favor? Esse homem o quê? Ela faz Esse 50. ano eu faço 50 anos. Ah. Olha, gente, já são quase 8h05 da noite. A gente precisa jantar e depois dormir logo também. Ó, então, Luciana, quer fazer algum comentário final aí, seu? Não, eu quero pedir, quem souber, ou se é coisa do amarelo, quem tiver uma boa sacada, me fala, porque a gema do ovo, o casaco amarelo, mas não consegui ir além disso, para poder fazer alguma. Fiquei parada aí na gema do ovo, no casaco amarelo, não sei o que significa. Mas se alguém tiver uma boa ideia, me avisa. Queria agradecer muito, né? Todos vocês, os comentários. Vocês trouxeram mais pontos ainda para o filme, que acho que eram todos muito importantes. Talvez nunca ninguém consiga falar tudo num filme que tem tanto a ser falado, né? Então, enriqueceu mais ainda. Queria agradecer também esse enriquecimento que vocês trouxeram. Então tá bom. Olha, tem mais um recado. A Ana Carolina Tilso está dizendo que estará comentando o filme também no dia 26 e vai analisar a questão do amarelo. Manda para mim, Ana Carolina, para eu poder ver. É de Então, Belo olha, Horizonte, é isso, Minas Gerais. isso. Então, Luciana, obrigado, viu, pela sua vinda, participação. Obrigado a todos que estiveram aí na sede. E Obrigada pela a todos. internet também. Tchau, Luciana. Tchau.